pro André. First rule is the laws of Germany. Second rule is be nice to mommy. Third rule is don't talk to Thomas. Fourth rule is you got to love it. Bom, vamos lá. Meu nome é André Natal. Como eu não sou assim tão famoso na galera de JavaScript, eu vou fazer uma breve introdução sobre eu mesmo, rapidinho, só para vocês saberem quem eu sou. Eu sou natural de Santos e desenvolvi minha carreira inteira em São Paulo. Vivi um pouco aqui em Porto Alegre, depois fui parar no Rio de Janeiro, aí entrei no Mozilla, fui morar em Vancouver, depois fui para Berlim, e atualmente eu moro lá no Vale do Silício e trabalho no Mozilla de São Francisco. Eu comecei minha carreira como web developer, não vou falar quando, porque tem um tempinho, nosso ídolo aqui. Depois fui parar no mercado financeiro, trabalhei um tempo em corretoras, na Bolsa, na Bovespa em São Paulo, em vários bancos de investimento, desenvolvendo sistemas de algo trading. Passei a crise de 2007 dentro de uma corretora, e sempre quis trabalhar com inteligência artificial, mas depois fui fazer um sistema de LBS. Tive uma startup de rastreamento veicular, tive uma startup de mobile, e aí sim fui trabalhar com voice full time, aqui no Brasil ainda. Então, minha palestra é sobre voz, né? Vamos lá, o que eu vou falar aqui sobre voz primeiro a evolução de o que aconteceu com o speech em geral, depois as aplicações e como você pode utilizar. Isso é uma coisa que o pessoal está um pouco mais acostumado, mas eu quero dar uma introdução sobre alguns detalhes aqui. E no final, o que o Mozilla realmente está fazendo com relação ao speech para poder popularizar essa tecnologia e colocar na mão da comunidade. Bom, o speech começou há muito tempo, na verdade antes disso, mas em 52 a Bell Labs desenvolveu uma máquina totalmente analógica, com válvulas. Esse foi o único esquemático que eu consegui encontrar dessa geringonça aí. Ele reconhecia 10 dígitos apenas. E não era tão preciso, mas foi como começou a coisa. Aí logo depois a IBM veio, desenvolveu o Shoebox, era um sistema, também era analógico, e você tinha que treinar ele, você tinha que falar ele, era uma máquina assim, você tinha que falar as palavras que você queria, era fazer uma comparação da waveform, não tinha nada de machine learning ainda. A 1970 a DARPA, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, juntou com a Carnegie Mellon University, que é uma universidade bem forte em questão de AI e robótica lá nos Estados Unidos. Já criaram um sistema um pouco melhor, mas ainda assim era comparativo. Você tinha a waveform, eles comparavam a waveform. Então você pode imaginar que era super propenso a erros. Tinha que ter machine learning. A gente precisava de machine learning para poder, senão o negócio realmente não ia funcionar desse jeito, comparando waveforms e espectrogramas, não tinha como. E aí, no começo dos anos 80, o pessoal começou a aplicar Hidden Markov Models e Gaussian Mixture Models em Speech Recognition. Hidden Markov Models é uma técnica de Machine Learning. Hoje está um pouco mais em desuso, eu vou explicar o porquê, mas por muito tempo foi a principal técnica para poder reconhecer padrões de sequências. Não só para Speech Recognition, mas, por exemplo, também escrita, handwriting, e tudo que baseia em sequências, até mesmo text-to-speech. Até mesmo reconhecimento de imagens, o pessoal usava Hidden Markov Models. Funcionou por um bom tempo, mas esse é um exemplo do modelo de Hidden Markov Models, que você tem os estados, e é baseado nos estados, tem as probabilidades, e funcionava ok para speech. Por muito tempo foi o padrão do mercado. Mas a precisão não chegava lá, não estava assim, 85% para reconhecimento de voz, 15% de erro é muito mesmo. O usuário rapidamente ficava frustrado. Aposto que aqui o pessoal, todo mundo assistia conversar na televisão de sistemas de voz, que você ligava na URA, falava uma coisa, entendia a outra, comprava um voo para São Paulo, falava que está comprando um voo para Recife. E os usuários foram ficando desapontados, os fundings em AI começou a cair nessa época, não só por causa disso, mas por uma série de outras razões. E foi perdendo apelo, Então a voz foi uma coisa que acabou ficando um pouco para trás, e pessoas quis cair no esquecimento, E até as academias também, os estudos de pesquisa pararam de perder o interesse. Então
aí veio o que o pessoal chama de AI Winter, né? Foi um tempão em que AI realmente parou assim, as pesquisas, foi a época que a web começou a desenvolver um pouco antes, e o pessoal esqueceu de AI em geral. Aí, em 2010, com o advento dos smartphones, internet para tudo que é lado, banda larga para caramba, rede social, aplicativos cada vez mais inteligentes, as pesquisas, né, voltaram, né, essas grandes empresas como Google, Amazon, Apple começaram a investir mais em pesquisa, incentivando, inclusive, com stipends, né, para universidades, né, para institutos de pesquisa pesquisarem para eles. Com isso, Mr. Geoffrey Hinton, que foi o criador das Deep Neural Nets, ele realmente voltou a ser alguém, essa pesquisa que ele propôs voltou a ser importante. O que aconteceu? Esse senhor aqui, no começo dos anos 70, ele propôs, o pessoal estava tentando fazer machine learning de outras formas, como eu falei, Hidden Markov Models e outros tipos, e ele propôs uma técnica, uma estratégia de fazer machine learning baseado nas redes neurais do nosso cérebro, em que cada neurônio recebe um estímulo, e baseado nesse estímulo, ele passa para outro neurônio, ele processa alguma coisa, recebe um estímulo de outros neurônios, vários estímulos de outros neurônios, processa e responde para outros neurônios que também processam e por aí vão até tomar uma decisão, certo? O pessoal, ele foi ridicularizado por anos. Quem tiver interesse nisso, eu sugiro que pesquise a história desse senhor. Ele foi, assim, tipo, falaram que ele estava maluco, que isso nunca ia dar certo, nunca teria poder computacional suficiente. Precisa de dados, muitos dados, para poder fazer esse tipo de machine learning, aplicar esse tipo de técnica. E assim, não tinha como, não tinha financiamento, não tinha recurso, não tinha como. Realmente era uma coisa muito teórica. Em 2010, com tudo que eu já falei, smartphones, e dados, e redes sociais e tudo, popularizou de uma forma em que foi possível, né, enfim, começar a criar redes neurais. Essa é mais ou menos a analogia de como é que funciona um neurônio. Eu vou mostrar como é uma rede neural inteira, completa, mas essa é a base única de um neurônio de uma rede neural inteira. É bem parecido com os neurônios do cérebro, né? Como eu falei, você recebe os inputs, processa alguma coisa dentro do próprio neurônio e responde o output para outros neurônios. Outros neurônios processam e vai indo. Esse é um pouco mais detalhado de como é que funciona um ciclo inteiro de backpropagation, que eu também vou explicar um pouco mais à frente como é que funciona. Mas uma rede neural, você recebe a informação, o input, que pode ser... São números, são matrizes, mas você extrai de diversos tipos de input, como áudio, vídeo, imagens e texto, processa isso, manda para um neurônio que tem uma activation function, ele recebe uma matriz aqui, ele faz o cálculo nessa activation function, que tem diversos tipos de activation functions, e um deles é sigmoid, esse que eu estou mostrando aqui, e manda para o output, tira o output, esse output é comparado com o que deveria realmente ter sido o output, certo? Baseado nesses pesos aqui. Esse W1, W2, Wn aqui são os pesos que você multiplica a tua matriz. E se estiver muito longe do que você... Na verdade, provavelmente vai estar muito longe do target, que é o que você tem que realmente ter sido detectado, decodado. Você faz o backpropagation, pega o erro, a diferença do erro entre o target e o que o output retornou, e imputa de novo isso de volta nos pesos. Você atualiza os pesos. E é por isso que é time consuming. Por isso que o negócio leva muito tempo e por isso que é intensivo como computação desse tipo de rede de machine learning, porque você está constantemente atualizando os pesos em que você multiplica o teu input para poder chegar no target, que é realmente como você vai ter os pesos corretos para poder ter um modelo preciso. Essa aqui é a parte de treinamento de um simples neurônio. E essa tem vários tipos, né? Não dá para ver aqui porque eu achei que esse toolbar aqui ia sumir, mas essa é uma fully connected layer, em que é basicamente o que eu falei para vocês. Você recebe uma matriz, esse é um tipo uma arquitetura de rede neural que é boa para poder fazer classificação. Você recebe uma matriz, faz um cálculo e ela discrimina, ela prediz o que você está querendo fazer. A classificação é boa para a classificação em si. Esse é como se chama Convolutional Neural Networks, em que é boa para detectar imagem.
Isso já começa a ficar um pouco mais complicado, porque imagens, você pode ter diversos tipos, tamanhos e dimensões, né, 255, 255, 255, no caso se for RGB e tudo. E aí você tem que pegar ela e pegar esse input e reduzir a dimensão dela. Por isso tem esses subsamples aqui, essas convolutions. Eu não vou entrar muito nos detalhes de neural nets, porque isso é um tópico para uma semana de conferência inteira desse tamanho, com 20 painéis ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou tentar explicar um pouco como é o geral e detalhar um pouco como que a gente aplica Deep Neural Nets em speech. Mas Convolutional Neural Nets é basicamente isso. É uma outra arquitetura diferente, o conceito é o mesmo, do neurônio recebendo o input, você extrai as features do teu dataset, no caso aqui a imagem, já introduz na tua neural net e vai processando e fazendo calculando back propagation, que eu expliquei, ajustando os pesos para poder atingir o teu target. Esse aqui é um tipo de neural net chamada LSTM, é na verdade uma Recurrent Neural Network, que é boa para predict sequência. Como eu falei, voz é uma coisa que você fala e você tem que saber o que aconteceu antes para poder prever o que vai acontecer depois. Isso é constantemente, o input do próximo node, ele é constantemente imputado no anterior e vai indo. Essa é uma das análises mais complexas e que leva mais tempo para ser treinada. E não dá para ver aqui embaixo, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, que nem JavaScript. Tem frameworks em que que vai abstrair toda essa matemática para você. Você não precisa ser um expert em matemática, em cálculo, em álgebra linear, para poder criar seus modelos de machine learning, de deep neural nets. TensorFlow, PyTorch, é bem parecido com o ecossistema que a gente tem em JavaScript. Só que, como eu também aconselho, para você entender o JavaScript por trás, é bom entender por dentro como funciona. De novo, não precisa ser um expert, não precisa fazer sua própria pesquisa, aprender como você treina, como você adapta as suas neural nets, mas é bom entender o conceito por baixo, e depois você vai usar um framework que vai ser muito mais fácil você poder trazer os seus próprios modelos. Em voz, e como que a gente aplica voz nisso tudo? Essa que é o grande X da questão. Voz é um dos problemas mais complicados de se resolver, não só em neuronets, mas no ecossistema de machine learning em geral. Mesmo esquema. Você fala alguma coisa, extrai as features da tua fala. Tem várias formas de extrair as features. Você pode colocar o teu espectrograma inteiro, que é na verdade, a energia do teu áudio. Eu tenho uma imagem de como é um espectrograma aí. E extrai isso, você imputa no teu decoder, e você usa um modelo acústico que é treinado a partir de um dataset de milhares de horas de diversas pessoas falando, diversos gêneros, etnias, diversas regiões. Então, o modelo de linguagem, que é o que você está querendo detectar dentro daquele texto, daquele áudio, desculpa, na verdade são só textos, e vocabulários. Vocabulários é uma coisa que está um pouco caindo em desuso, porque eu vou explicar um pouco mais à frente, mas era uma coisa que a gente usava mais quando a gente estava fazendo com Reader Markov Models. Agora, com Deep Neural Nets, a gente não está usando tanto. E aí você tem um decoder, que na verdade faz a inferência da tua voz, do que você falou, utilizando o Acoustic Model, Language Model, e aí que é o coração mesmo, o algoritmo que ele vai juntar tudo isso e fazer uma passagem na neuronet e responder, você falou isso. Como eu falei, o objetivo final é fazer end-to-end Deep Neural Nets. Porque como é que funcionava? Antigamente, como eu estava falando, de Acoustic Reader Markov Models, você tinha que extrair a features e não era inteiramente Deep Neural Nets. Era um tipo de machine learning mais tradicional, em que você tinha que fazer os Gaussian Mixer Models, é diferente, não é Neural Nets, e você precisava ter muito feature engineering, que a gente chama, tem que transformar o áudio, pegar os fonemas, o que o cara falou, ter um dicionário de fonema, é um pouco mais trabalhoso, e a precisão era um pouco menor também, na verdade bem menor do que os Neural Nets. E o goal era Deep Neural Nets end-to-end, e isso foi evoluindo. Feature Sections, a gente evoluiu para Deep Neural Nets na primeira camada, na Feature Extraction. Depois já tiramos totalmente a camada anterior de Feature Extraction e já colocou Deep Neural Nets lá também. E hoje em dia tem muito modelo de Deep Neural Nets com Reader Markov Models e N-Gram. N-Gram é um modelo de linguagem em que você prevê o que foi falado antes ou o que foi falado depois. E hoje em dia a gente já está usando Recurrent Neural Networks no Language Models também. Então, hoje em dia, praticamente todos os modelos de voz que você usa em Google, Amazon, Apple, eles já são totalmente Deep Neural Nets. Esse é um modelo, como eu falei, do espectrograma. Aqui é um espectrograma. Você injeta isso direto na tua neural net
e ela vai ser treinada. E é assim que funciona basicamente a feature extraction nesse caso. Essa é uma arquitetura do Baidu chamado Deep Speech, que é uma das melhores pesquisas que tem hoje em dia de speech recognition. Eles são um laboratório bem forte lá no Vale e é um dos, como a gente chama, estado da arte de modelos de voz, de speech. Esse é mais um detalhe de como eles fazem, bem parecido também. Eles usam o CTC, que é um algoritmo para poder alinhar a voz com o que foi falado. Eu vou entrar em detalhes aqui como é que funciona o CTC. Ele alinha o que você foi falado sem você ter manualmente que fazer o treino. Como eu falei em Reader Markov Models, você tinha que fazer manualmente, alinhar a tua voz. No arquivo de texto que você usa para treinar, você tem que alinhar cada segundo o que foi falado para isso ser utilizado pelo motor de treinamento. Mas o CTC, que é um algoritmo que foi criado mais ou menos uns 10 anos atrás, ele automaticamente prevê isso. Ele automaticamente prevê o que você tem, como fazer o treinamento e o alinhamento, e você não tem que fazer nada disso. Automaticamente você já injeta direto na neuronética que eu mostrei aqui, e já começa a treinar, sem precisar fazer nenhuma feature engineering. Bom, e quem está vencendo no mercado? O pessoal você deve saber, o Google tem um dos melhores motores de voz aí do mundo, né, 4,9% que eles falam que tem. Microsoft também, eles estão numa pesquisa aí, numa guerra de braço, né, 5,9% da Microsoft. E a gente tá criando o próprio motor, nós temos um motor nosso, baseado na pesquisa do Baidu, que eu mostrei, usando o TensorFlow totalmente open source. Eu vou chegar lá e mostrar para vocês como vocês podem usar. A gente está indo, estamos lá na pesquisa, estamos em torno de 10%. Não dá para ver aqui embaixo, mas com um dataset específico a gente já está com 6%. Bom, aplicações que a gente está acostumado. Voice search no telefone, no computador. 25% das buscas em Android nos Estados Unidos já são buscas por voz. Esse é um número que o Sundar Pichai falou na Google I.O. alguns anos atrás. 50% das buscas vão ser por voz, em torno de 2020 ano que vem, né, vamos ver se eles vão falar esse número é real ou não. Amazon Echo, estamos muito acostumados, super sucesso nos Estados Unidos, vendendo que nem água, comercial na televisão toda hora, pessoal adora, criançada adora, super inteligente, ficando smart cada dia que passa. Google Home, Catch Up, a Amazon, eu pessoalmente, agora não representando o Mozilla, representando o André Natal, acho que o Google Home é mais inteligente que a Alexa, porque o Google, eles têm muito mais informações, eles têm um motor mais preciso do que o Amazon Echo. HomePod, a Apple já usei, acho que realmente é o que está atrás de todos os outros. E alguns números, o Echo Dot foi o produto mais vendido na Amazon 2 anos atrás. Realmente é um best-seller, todo mundo tem, é super barato nos Estados Unidos, custa $20, alguma coisa assim, totalmente subsidiado pela Amazon. E esse é um número real, que é real. É isso aí. A Amazon está recrutando mais desenvolvedores para Alexa do que o Google está recrutando para tudo. Ou seja, não tem como. Voz chegou para ficar, e investimento não para, e é isso aí mesmo. Para falar que não foi eu que inventei, isso está aí. Pesquisa na internet, pesquisa no Google, e é isso mesmo. Os caras estão buscando engenheiro de AI, de data science, se nem louco, vai a peso de ouro. Então, no mercado, se alguém tem interesse, eu recomendo cair para dentro de voz. Bom, Google Home, 25% do market share. Esse comercial da Alexa aí no Super Bowl de 2007 foi um super sucesso. Depois, quem não assistiu, pesquisa no YouTube, é muito engraçado e um sucesso gigante. Esse é um número que eu não sei se está em 75% ainda, eu tenho um chart aqui depois. Você tem 75 milhões de usuários nos Estados Unidos, já tem um smart speaker em casa e esse número não para de crescer, justamente porque é subsidiado, super barato e funciona bem, né, por causa das neuronetas, como eu expliquei. Aí tem o Google Assistant, Siri e o Google Duplex. Não sei se vocês já ouviram falar do Google Duplex, mas é um agente em que ele faz o inverso. A gente está acostumado a ligar para uma URA telefônica e falar com o Smart Agent. No Google Duplex é o oposto. Eu tenho um áudio aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir tocar isso aqui. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when... Next tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for after 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or...
for next Wednesday? The 7th. Oh, no, it's not too busy. You can call for people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye-bye. Nesse caso, o robô era o cara. Ele ligou e marcou fez uma reserva de um restaurante. Tem um exemplo aqui de fazendo marcando outra coisa. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Então, como eu falei, foi inteiramente um smart agent que marcou um haircut. Foi isso. E isso não é fake. Quando o pessoal lançou, não, o Google tá inventando, tá fazendo fake. Eles lançaram isso na Google I/O 2 anos atrás e ano passado eles lançaram o Google Duplex. E esse ano eles lançaram o Google Duplex para web. Só está disponível nos Estados Unidos e eu sou a prova viva que isso funciona porque eu testei. Fiz uma busca no Google por um restaurante específico e apareceu o link. Você quer reservar usando o Google Duplex? Eu apertei sim. Deu 1 minuto, a reserva estava no meu e-mail. É isso. Tipo, chegou para ficar e não vai ter volta. Bom, metade das casas, esse é um número que a gente também pegou lá no Mozilla, a gente fez uma pesquisa interna e realmente a utilização de Voice Assistant está... Nos Estados Unidos, a metade das casas utilizam, aí tem os outros produtos que a gente conhece, Smart Display como Amazon, como a Echo Display, Android Auto, IoT e URAS, né, tradicional aqui no Brasil, é bem popular. Uma coisa que eu queria fazer um detalhe aqui, que muita gente confunde chatbot, speech to text e NLU, eles são diferentes. NLU é quando você pega um texto, tá, e você extrai, você aplica um monte de tecnologia, várias técnicas de Natural Language Processing, e você extrai diversas propriedades daquela sentença, daquele texto em geral. Para chatbot, a gente utiliza isso bastante para extrair intenção, part of sentence, algumas coisas tipo predicados, verbos, ações. Então é diferente, na verdade são complementares. Tem um slide aqui, não dá para ver por causa desse bar aqui, mas esse é o fluxo inteiro de um chatbot com voz, tá? Você fala alguma coisa, você tem speech recognition, extrai, aí tem uma camada de language understanding aqui, que também utiliza Deep Neural Net. Hoje em dia está começando a ser mais popular, mas Deep Neural Net também para poder extrair, fazer o NLU. Antigamente era muito machine learning tradicional. Tem uma camada de gerenciamento do diálogo, que é para você manter o estado do que você conversa com o paciente, no caso com a pessoa que está interagindo. Gera a linguagem que você vai responder para o usuário e sintetiza isso aí. Então, a Speech Recognition, no conceito de um Virtual Assistant, de um chatbot inteiro que enable com voz, é só um pedacinho, na verdade. Então, tudo isso graças a esse senhor, assim, que ele, na verdade, realmente ele é o vida louca, cara. Ele merece. Porque vê só, por causa de ele era o renegado e hoje ele é o papa do AI no mundo. Eu, Brandon Nike do JavaScript equivalente. Então, Proprietary Speech Toolkit. Assim, eu tenho amigos trabalhando em todas essas empresas, muitos aqui, inclusive. Todos funcionam muito bem, mas é muito caro. É muito caro, entendeu? Tem esse slide aqui do Google Toolkit, que custa uma fortuna, cara. É muito caro, 15 segundos, é super confuso. Você não dá para entender nada. Tudo bem, se o cara quiser pagar, sem problema. Ele pode pagar, mas a gente tem soluções open source. Nosso grande Richard Stallman aí. Pocket Things é antigo, Hidden Markov Models está ficando obsoleto, mas eu queria manter aqui porque por muitos anos foi utilizado. Inteiramente Hidden Markov Models, mas quebrou muito galho de muita gente. Eu usei em muitos projetos. Cloud é o equivalente, não é equivalente ao Pocket Things, é um projeto open source também, baseado em Deep Learning, inteiramente Deep Learning, e super poderoso, a comunidade é grande, 100% treinável, totalmente open source, é muito legal também. E tem o nosso projeto no Mozilla, que chama Deep Speech, que, como eu falei, é baseado no paper do Baidu. Bom, você pode fazer você também mesmo. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou, assim... Como eu falei,
Tá, áudio, texto. Os meus slides vão estar online, vou colocar no Twitter. Quem quiser me falar comigo, só me chamar, eu respondo todo mundo. Mas aí você pode escolher um paper, todo mundo publica paper hoje, Google, todos esses institutos de pesquisa também. Tem vários papers de como fazer machine learning no archive. Você vai lá, acha uma pesquisa, cria um dataset, cria um language model, escolhe um framework que você quiser, GPUs, né, claro, para treinar tudo isso, e treina. Você treina, cria implementa o teu algoritmo e você treina o teu motor. O que a gente está fazendo no Mozilla? De novo, nós precisamos salvar o mundo, né? Porque senão, se a gente deixar na mão dos outros... O que acontece? A gente tem alguns projetos lá dentro. Um deles é Voice Search no Firefox, assim como a gente tem no Chrome, tá? É uma extension que você instala e você consegue fazer Voice Search, né, equivalente ao que você tem no Google Chrome. Você instala dessa forma, você entra lá, instala uma extension, e uma hora ele vai acabar virando o default no Firefox, mas por enquanto ele está como uma web extension. Nós temos um browser de realidade virtual, que roda no Oculus Go, no Oculus Quest, e você faz voice search por ele também. Não tem, imagina digitar uma sentença com 10 palavras aí para fazer uma busca, demora 2 minutos. Teclado virtual com 2 dedos. Então a gente tem voice search aqui também. 1/3 das pesquisas aqui são feitas por voz, e esse número está aumentando conforme os usuários vão ficando mais acostumados. Você instala, quer saber mais sobre o Firefox Reality, você pode encontrar aqui. A gente tem, aqui não dá para ver, mas de novo, esse aqui é o Pocket, que Pocket é um produto que a gente tem para você fazer curadoria dos seus artigos. Você pode ouvir, você pode, chama Read Aloud, alguma coisa lá, alguma coisa como isso. Você vai lá e instala o Pocket, como quiser. Isso aqui é o Reader Mode no Firefox, você pode ouvir o artigo. Você tem um artigo, você quer só escutar, você clica ali para escutar e ele toca para você o artigo inteiro. Esse aqui é legal, esse é um projeto bem legal. Como eu falei, tem a Alexa, Google Home, tem esses produtos proprietários que você vai e paga. A gente tem um projeto open source de IoT, chamado Web of Things, que é totalmente open source, você pode criar seu próprio hub de IoT em casa, usando nossa tecnologia voice-enabled também. Ele tem um assistente virtual integrado na própria interface, e esse microfone aqui, você está vendo, você pode falar pela própria interface, e também hands-free. Oh no. Done. Done. Acho que eu tenho um PDF aqui. Tem um PDF aqui para terminar. Espera aí. Aqui, ó. Full screen. Aqui. Web of Things Gateway, mesma história, você pode montar em casa teu próprio gateway de IoT com voz. E o legal desse projeto é que a voz ela é processada localmente no Raspberry Pi. Não vai para o cloud, que nem a Google, a Amazon fazem. É inteiramente processado no Raspberry Pi em real time. Isso aqui é uma coisa que eu sugiro para a galera hacker aí, que gosta de maker, que gosta de criar essas coisas em casa, brincar com IoT. Pesquise esse projeto, entre em contato comigo. Isso aqui é uma coisa bem legal que possa ajudar quem está interessado. Mesma coisa, iot.mozilla.org, você vai lá, baixa lá e chama a gente. Esse é um projeto novo que a gente está criando, que é um Voice Assistant para o browser. Não posso dar muitos detalhes ainda, que está muito em desenvolvimento, mas basicamente vai ser um assistente virtual para o Firefox. Hoje você vai ver os assistentes virtuais, você tem que instalar um app, tem o Siri, nada é para web. Não é vantagem para o Google, para a Apple, para a Amazon fazer a web ser a plataforma de voz. Eles querem que você use a plataforma deles, claro. Eles querem que você mande dado para eles, que você baixe o app deles, que você compre quem eles mandam. A gente não. O Mozilla está trazendo voz para a web, porque Mozilla é web first. Também a mesma coisa aqui, está em desenvolvimento, você pode entrar lá e acompanhar o processo. O que a gente está fazendo de voice platform? Como eu falei, deep speech. Lembra que eu falei de toda a arquitetura de como usar neuronets, algoritmos? Nós temos um projeto comparado com o Cloud em que você pode usá-lo pronto, não está pronto, em desenvolvimento, mas você pode treinar seus modelos. Baixa o projeto e você treina. Se você tem um dataset, você pode ir usando o seu próprio dataset treinar o modelo sem precisar se preocupar muito com aprender toda aquela história de redes neurais, recurrent neural networks, etc. Não tem que fazer a própria pesquisa. É um projeto, é um framework de treinamento de modelo de speech recognition pronto para utilizar. Tem um equivalente para, aqui o link, quem está interessado, é um projeto super popular no GitHub, mais de 10, 12 mil stars, é bem popular no mundo inteiro. Tem um equivalente para TTS, e esse aqui é um projeto legal. O TTS é o inverso. Ao invés de você falar e ter um texto, você põe um texto e sintetiza aí aquela voz, você escuta aquela voz.
esse aqui é do GitHub, você dá uma olhada, mas a gente fez um benchmark com a nossa voz, com outras vozes, inclusive de comerciais e humanas também, e a gente ganhou de vozes humanas, inclusive, com relação a quão prazeroso para o usuário, quanto o usuário gosta, né, de escutar aquela voz. Eu esqueci a palavra em português, desculpa. A mesma coisa, você vem aqui, GitHub Mozilla.tts, está lá e só utilizar. Mesma coisa, então, é igual o Deep Speech. Você tenta o dataset, treina a tua própria voz e já começa a usar. O Mozilla Common Voice, se você não tem o dataset, se você não tem recursos para comprar o dataset ou criar, a gente disponibiliza dentro do projeto Common Voice, a gente pede para a nossa comunidade doar a voz. E isso aqui eu sugiro para o pessoal aqui do Brasil entrar e dar uma olhada, porque a gente tem muitas línguas, em português quase nada. Quase nada. É uma tristeza para mim, como brasileiro, trabalhando nesse projeto. Eu criei esse projeto, e é super popular no mundo, e em português brasileiro quase ninguém. Então, assim, isso é bom para a comunidade, está ajudando a comunidade. Então, contribuem, por favor. E, para falar que eu não falei de JavaScript numa conferência de JavaScript, WebScript API. A gente está implementando essa API que já tem um tempo no Chrome, e a gente já tem o suporte para TTS, e estamos fazendo suporte para Speech to Text, vai lançar até o final do ano. Esse é um projeto que eu estou trabalhando particularmente, é o projeto que eu estou full-time atual nesse momento, e vai ser isso. Ao invés de tudo aquilo que eu falei, de Deep Neural Nets, blá, 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 servidor, GPUs, com 5 linhas de código, você vai poder trazer speech, fazer tua página, teu website, entender e falar. Esse aqui para Speech to Text, isso aqui para TTS. 5 linhas de código, JavaScript, tudo encapsulado, tudo abstraído, nativo no Firefox, sem precisar de library nem nada. Isso aí até o final do ano já tem para Speech to Text e TTS já está além. Você pode dar uma olhada aqui como utilizar. E é isso. Agora todo mundo chegando em casa ou agora já instala o Firefox, por favor. Não esqueçam de fazer isso nesse momento, né? Vamos ajudar a web aí a continuar aberta. E é isso aí. Obrigado, pessoal.